Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3. Eu sou o professor Alex e eu vou estar com vocês durante todo o curso, durante esse período, até dezembro. E aqui a gente vai continuar o nosso estudo que a gente vem desenvolvendo nos cursos de cálculo, desde lá do começo da graduação, o cálculo 1, onde a gente estudou funções de uma variável. Estudamos o que era limite, o que era continuidade, o que era diferenciabilidade, o que era a derivada de uma função de uma variável. Estudamos lá o que era primitiva. Depois, no cálculo 2, a gente aprendeu a calcular as integrais, integrais definidas, integrais indefinidas. Aprendemos a calcular a área de regiões, calcular volume, tudo utilizando integrais. Posteriormente, a gente entrou no estudo de funções de duas ou mais variáveis, o que significava gráfico, domínio, imagem, Todo esse tipo de estudo a gente desenvolveu lá em cálculo 2, curvas de nível. Depois verificamos o que significava limite, continuidade, derivadas, no caso aí, derivadas parciais, o que significava uma função ser diferenciável, quando eu tenho uma função de mais variáveis. E, por fim, a gente estudou máximos e mínimos usando então essas derivadas parciais. O que resta agora para a gente continuar estudando funções de duas variáveis? A ideia do curso é continuar o estudo que a gente vem desenvolvendo lá do cálculo 2 e fazer as mesmas coisas que a gente fazia lá para o cálculo 1 para funções de uma variável. Então o que está faltando? Está faltando integrais. Então a primeira parte desse curso vai ser entender um pouco mais sobre funções de mais variáveis, funções, tanto funções quanto aplicações também. A gente vê lá em cálculo 2 também curvas, as funções que para cada parâmetro real a gente tinha um vetor, um ponto do R2, um ponto do R3, E depois vimos também funções de duas variáveis, que aí para cada ponto no plano associava um valor, um número real, e para cada ponto no espaço um número real. São funções. E se a gente juntar as duas coisas? Se eu tenho, por exemplo, uma função que sai do plano, chega no plano, como que funciona? Como que fica a questão de limite, de continuidade, de derivadas? Será que eu vou ter também como falar de derivadas parciais, de diferenciabilidade? O que acontece? Eu posso falar sobre isso? Então a gente vai terminar essa abrangência que a gente tem desses estudos de cálculos em cima de funções de variáveis. Agora a gente vai ter, vai começar essa primeira parte do curso, a gente vai começar a observar o que acontece quando eu tenho uma função de mais variáveis chegando num espaço de maior dimensão. É como se fosse uma mistura ali de curvas no plano, curvas planas e espaciais com funções de duas ou três variáveis, ou mais, de modo geral também. Então, funções do Rn no Rm. O que vai acontecer? Essas funções a gente vai chamar elas de transformações. Não a transformação linear que a gente vê lá em alga 2, não linear, só transformação. Além disso, essas transformações a gente também pode chamar elas de aplicações. Então são aplicações do Rn no Rm, de alguma forma assim. Então, ou transformações ou aplicações. Bom, então à medida que a gente então vai estender esses conceitos que a gente viu lá em cálculo 2, para funções, para aplicações e transformações, falta então verificar para funções de duas variáveis, de três, como funciona a questão de integral, porque a gente já viu como funciona a questão de derivada, Existem as derivadas parciais. E a questão de integral, o que acontece? Uma integral eu já conheço. E que agora, quando eu tenho duas variáveis, como que eu faço a integração? E se eu tiver três variáveis, como eu faço a integração? E agora, antes a gente tinha integral num intervalo, variando lá de A a B, de 0 a 1.
E agora que a gente tem duas variáveis, né? Por exemplo, duas variáveis, a gente vai ter então uma integral aí variando numa região e e se eu tiver uma função de três variáveis, né? Aí vão ser três dimensões variando, então eu vou estar variando numa região do espaço, tá? Então tudo isso daí a gente vai aprender, principalmente nessa primeira parte do curso, tá? Como fazer a parte de integral de funções de duas ou mais variáveis, né? Que é o que está faltando para a gente completar o estudo desse tipo de funções. E aí, já aproveitando esse embalo, a gente também fala de funções de duas ou mais variáveis, chegando aí o contradomínio, né? O espaço, o conjunto, o meta, né? O conjunto onde a gente chega é espaços de ordem maior, né? Um plano, um espaço ou de maiores ordens ainda, tá? Então essa aqui é a ideia do curso, essa primeira parte. Depois a gente vai entender o que significa integral de linha, né, que é aí integrar em cima de uma curva, integral de superfície, e os três principais teoremas da parte final desse curso, que é o teorema de Green, Gauss e Stokes. Tá? Então esses últimos teoremas a gente vai fechar o curso com essa parte. Ok, pessoal? Muito bem. Então essa parte é uma introdução do nosso curso, né? Então eu falei do que se trata, né? O que a gente vai estudar aqui, tá? E agora eu vou falar um pouco das partes técnicas, né? Do que a gente vai fazer, como vai funcionar as avaliações e tudo mais, tá? Bom, o nosso curso então, pessoal, neste período, ele vai estar consistindo em 13 semanas, né? Então esse período de 13 semanas vão ser 12 aulas e mais a última semana que vai ser somente a prova, tá? Somente uma das provas vai ser na última semana. Nas outras semanas, mesma semana que vai ter prova, vai ter uma aula um pouco mais curta, tá? Para poder distribuir mais igualmente aí entre todas essas semanas que ficou o nosso período, né? Nosso curso que é de 18 semanas, passou a 13 semanas. Então, encurtou bastante, então por isso que eu tive que fazer dessa maneira, tá? A carga horária de cada aula semanal é de 5,8 horas, né? Vocês podem seguir todos esses detalhes lá no plano de ensino, lá na UFPR Virtual, no primeiro módulo, né? Na turma que eu criei lá, vocês têm lá no primeiro módulo o plano de ensino, que nada mais é do que a ficha 2 do nosso curso, e lá tem o programa da disciplina. No entanto, como é a primeira vez que eu estou ministrando este curso, então ainda estou construindo este programa, tá? Então a primeira versão que tem lá é de um programa de como o professor anterior fazia, né? Mais ou menos seguia a ordem que ele fazia. Mas agora eu decidi seguir uma apostila, então eu vou seguir a ordem da apostila, então eu vou reformulando este programa, tá? Então atentos àquele programa, e aí semanalmente também eu vou disponibilizar ali, para quem já foi meu aluno, né, no período anterior de cálculo 2, vai ter também o mesmo esquema, né, vai ter um esqueminha da aula da semana, mostrando, né, é uma playlist de videoaula, não é uma videoaula só para ficar um vídeo mais extenso, né, então eu dividi em vários vídeos menores, e aí eu esquematizei, né, tem o esquema da aula lá, que é onde vocês podem ver o que fala cada um dos vídeos da playlist da aula, de cada aula, né? Cada aula tem uma playlist, beleza? Muito bem, então são 12 aulas, então o que eu chamo muito a atenção, que teve problemas no período anterior, foi a questão de faltas, tá? No período anterior a gente tinha 15 semanas, então eram até 4 faltas, eu considerei. No entanto, aqui como são 13 semanas, então a gente vai ter 13 presenças, tá? Essas 13 presenças, então, no máximo será aceito 3 faltas, tá? 3 atividades não entregues. Perfeito. Não vai estourar em falta. Se deixou de entregar 4, aí estoura em falta, tá? Então, atentos a isso, viu, pessoal? Como funciona a questão da presença nas minhas aulas? Cada aula vai ser uma playlist, né, de vídeo semanal que eu libero para vocês, e além disso eu libero também uma lista de exercícios relativo a esse assunto da semana,
para vocês praticarem para a prova, então a lista de exercício não precisa entregar, tá? E é também lá, depois da lista de exercício, também tem o exercício presença, tá? O exercício presença é um ou dois exercícios mais simples de responder, em que vocês vão responder, o sistema vai corrigir automaticamente, tá? E vai gerar uma nota, tá? Então, fez esse exercício, já tem presença naquela aula daquela semana. Então, é muito simples de ganhar presença naquela semana. Geralmente, o exercício presença ele fica aberto mais ou menos por uma semana. Então, vocês têm uma semana só para entrar lá, preencher o exercício, responder o exercício, que já vai ganhar aquela presença, tá? E a nota daquele exercício, para que vai ser utilizada? Aquela nota de exercício eu vou utilizar na nota final, tá? De como vai ficar as notas então, tá? Então falando em notas, a gente vai ter o seguinte, ó. Cada prova, pessoal, eu vou dividir em 2 semanas, tá? Então duas partes. Então a fase 1 vai ser uma prova, vai ser a objetiva, né? Que objetiva significa o quê? Respostas curtas, então que vai considerar só as respostas, de alternativas, associações. Então são respostas de correção automática, tá? Então vai ser respostas que não precisa entregar resolução, tá? Mas que, claro, precisa resolver certinho para chegar naquela resposta, tá? Então vai ser uma prova de 2 horas, né? No horário marcado lá, que vocês vão resolver essa parte objetiva. Então, cada prova vão ter 2 partes. A parte objetiva, valendo 40% da nota dessa prova. E na semana seguinte, então, numa semana é a prova objetiva, na outra semana a prova discursiva. A prova discursiva vai valer 60% da nota. E a prova discursiva, aí sim, vocês vão ser questões em que vocês vão ter que escrever a resolução de vocês, escanear, tirar foto lá, anexar no sistema, para aí ter uma correção, né, dessa forma, beleza? Então, são 2 partes, né? 40% na objetiva, de 2 horas, acontecendo numa semana. Na semana seguinte, 60% na discursiva, de 2 horas também, tá? Essa que é a ideia. Quais são as datas das provas? Tá lá descrito certinho na ficha 2, lá no plano de ensino, no primeiro módulo da UFPR Virtual, tá? Então, as 2 provas, então a gente vai ter 2 provas, as 2 provas vão ser constituídas por essas 2 partes, uma parte objetiva e uma parte discursiva, composta dessa forma, 40% na objetiva, 60% na discursiva, tá? E como funciona a nota final? Bom, a nota final, então, a nota da disciplina, na verdade, a nota da disciplina vai ser constituída 85% da nota da disciplina vai ser a média das 2 provas, da P1 e da P2, né? Claro, né? Depois que você junta a nota dessas duas, vai constituir a P1, das 2 da parte da P2, você tem as 2 notas, faz a média, isso corresponde então a 85% da nota. Os outros 15% vão ser as notas de exercício, né? Que é a média entre todos os exercícios, né? No caso aqui são 12 semanas e a última semana é prova, então vão ser ali, em torno de 12 exercícios, tá? Então são esses 12 exercícios presenças, vai fazer a média das notas de cada um, você vai ter a nota de exercício e essa nota de exercício vai corresponder ali a 15% da nota da disciplina. Se tiver mais, né, 3 ou menos faltas na disciplina, né, então está ok em questão de presença, e a nota da disciplina for maior do que 7, está aprovado direto. Se estiver entre 4 e 7, está de exame, né, e abaixo de 4 reprovado direto, tá? Entre 4 e 7 vai para o exame. No exame, então, realiza o exame, uma prova de exame já marcado lá na ficha 2, tem a data certinho, tá? Então, faz a nota da disciplina, mais a nota de exame dividido por 2. A gente tem, então, aqui a nota final da disciplina, tá? Acima de 5, maior ou igual a 5, aprovado, menor que 5, reprovado, tá? Então, essa aqui é a ideia do curso. Beleza? E aí os livros, né? O que eu vou estar seguindo aí? Eu vou tentar seguir de perto, pessoal, não vai ter notas de aula, tá? O caderno vai ser escrito aqui, então eu vou, em cada vídeo eu vou aparecer já com a lousa escrita, né? Então
o que vocês precisam é anotar o que está escrito aqui na lousa, tá? E eu vou estar explicando em cada vídeo o que eu escrevi na lousa, tá? Então a gente vai estar seguindo bem de perto a apostila, então deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou disponibilizar ela em PDF ou o link dela, tá? Então a gente vai estar seguindo a apostila, aqui cálculo 3, né? Do Alexandre Nolasco, né, de Carvalho, do ICMC, o Wagner Nunes e o Sérgio Zani, né? Então são 3 professores lá do ICMC da USP de São Carlos, onde eu fiz o doutorado, tá? E aqui a gente tem então nessa apostila, tá bem elencado todo o conteúdo do curso. Então a gente vai estar seguindo essa apostila, claro, complementando com exemplos, exercícios e coisas do tipo de outras fontes. Qual outra fonte também que eu vou seguir de perto, né? Vou estar observando direto para poder complementar as notas de aula. As notas de aula não, as aulas em si, né? É o livro do Guidorizi, um curso de cálculo, volume 3. Então o volume 3 que tem o conteúdo do nosso curso. E também o livro Cálculo B, da Diva Fleming e da Gonçalves, tá? O cálculo B ele inclui tanto os assuntos do cálculo 2 quanto os assuntos do cálculo 3, tá? Então está na parte final do livro Cálculo B, tá? Então esses são os livros que eu mais vou estar seguindo assim de perto, né? Que são livros que eu gosto de seguir nos cursos de cálculo, né? Quem já teve cálculo comigo já se deparou com algum volume desses dois, tá? Mas eu sempre deixo à vontade para vocês utilizarem o livro que preferirem. Ah, eu achei um livro sobre cálculo que eu achei muito interessante, comecei a ler, comecei a entender muito facilmente, pode usar, sem problema nenhum. Todo e qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? O que é importante é ter o conteúdo que a gente está estudando naquela semana, né? Então, se tiver naquele livro, tem o conteúdo que a gente vai estar estudando, sem problema nenhum pode ser utilizado, tá? Como é o exemplo do livro do Stuart, que tem alguns exemplos bem interessantes para engenharias, né? Tem o livro do Atom, isso, tem alguns outros livros também que são bem interessantes com aplicações, tá, pessoal? Claro, né, eu não tenho formação em engenharia, então o curso não vai ter muitas aplicações na parte de engenharia, né, mas eu vou estar em contato ali com os monitores, né? A gente vai ter os horários de atendimento dos monitores, vamos ter a ajuda deles e os monitores vão estar me auxiliando aí, entrando, né, nessa colaboração com a gente, tá? Para ter alguma aplicação dos conteúdos abordados, ok? As monitorias, né? Toda semana a gente vai ter um horário de atendimento, tá? O horário de atendimento desse período de cálculo 3, o meu horário, é aquele que está descrito lá na ficha 2, tá? Para turmas da engenharia civil, é de quarta-feira das 10h30 às 11h30, enquanto da engenharia ambiental é das 11h30 a meio-dia e meio, né? Então, eu posso juntar ali tecnicamente, então você pode, qualquer uma das duas turmas, né, aparecer ali das 10h30 a meio-dia e meio, eu posso fazer essas duas horas em conjunto, tá? Então podem aparecer, eu vou disponibilizar o link, né, no grupo, vou criar o grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp eu vou disponibilizar o link para vocês estarem aí em contato com essas notificações que eu vou enviar para vocês, tá? Então esse é o meu horário de atendimento. A gente vai contar com 2 monitores, né? O monitor Eduardo, ele vai estar disponível de segunda-feira, então toda segunda-feira, a partir do dia 27 de setembro, toda segunda-feira das 10 da manhã a meio-dia, tá? Então toda segunda-feira de manhã, das 10 a meio-dia, temos a monitoria do monitor Eduardo, tá? E vocês vão ter acesso também ao telefone deles, né, dos monitores, e podem entrar em contato a qualquer momento também para tirar dúvida, para agendar um atendimento e coisa do tipo. Também vamos ter a monitora Daniele, tá? A monitora Daniele vai atender toda sexta-feira das 10 às 11 da manhã
e das 2 às 3 da tarde, né, que é o horário da nossa disciplina na sexta-feira. Então já aproveitando, né, que vocês têm esse horário livre, né, que já fica um atendimento ali. E ela separou, né, com uma parte de manhã, das 10 às 11, e uma parte à tarde, das 2 às 3 da tarde, tá? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo via WhatsApp, via e-mail, né, e para que a gente possa tirar todas as dúvidas, né? Compareça nos atendimentos para tirar as dúvidas, né? Tanto o meu atendimento de quarta-feira, quanto os atendimentos dos monitores de segunda e sexta.